Saudações você que é um entusiasta do modelo EUSA. Eu trouxe aqui hoje meu amigo William Malta, meu amigo de muito tempo, desde a época do preparativo do vestibular. Então a gente começou lá atrás, muito antes da faculdade. E eu trouxe ele para a gente bater um papo aqui sobre mentalidade, comportamento e ação, que são as bases do modelo EUSA. Ele que também é um empresário de várias atividades profissionais. E eu venho apresentar o William aqui em nome da Life Business, que é a holding, que é a empresa dele. E através dessa empresa se ramificam vários outros negócios, que é exatamente o modelo EUSA. Então, William, fala um pouco para nós aí, explica um pouco para nós como que a holding ramifica essas outras empresas. E em cima disso nós vamos bater um papo aqui sobre o modelo EUSA aplicado à atividade profissional, tanto dele quanto minha. Muito bom, Wesley, muito bom estar aqui com você. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Como bem dito por ele, né, desde os anos 2000, somos aí amigos, não imaginávamos, né, o desenrolar das nossas vidas profissionais, mas chegamos até aqui e temos boas histórias para contar, tanto no meio corporativo quanto experiências pessoais. E o próprio nome Life Business traz isso, sabe, Wesley? Quando nasceu a Life Business, que quer dizer, traduzindo, quer dizer vida em negócios, né? Veio justamente desse conceito de você unir a vida e os negócios e que isso traga qualidade para a vida de quem empenha esses projetos. Porque o projeto EUSA, eu acredito que você, dentro de toda a sua jornada, de todo o seu conhecimento, ele traz justamente isso, a possibilidade de você desempenhar atividades que possam se complementar e que não possam te matar, né? Exatamente. Porque o problema do empresário hoje é ele ter o conceito do empresidiário. O cara estar preso dentro da própria empresa e não conseguir se livrar mais dela. É o funcionário mais barato da empresa, né? É por aí, tá? É por aí. E dentro das várias consultorias, né, já prestei aí dentro da área de gestão, recursos humanos, expansão, passamos aí das 100 consultorias em empresas, e aí é que veio esse aprendizado, porque cada empresa onde nós passamos, nós aprendemos com os empresários, nós, além de doar, nós recebemos muito, e aí a Life Business ela veio se encorpando e incorporando, né? Incorporando estratégias de negócio, incorporando visões de negócio dentro do mercado. Então, hoje nós temos dentro desse guarda-chuva de empresas, da Life Business, ela é uma holding, onde ela tem a loja de negócios, que é uma intermediadora de negócio, então ela une empresários, investidores e empreendedores dentro de conceito de expansão, sempre voltado a crescimento. O nosso foco é crescer e desenvolver. E não só monetariamente, né? Quando a gente fala de crescimento, nós principalmente falando de crescimento de pessoas, porque se a empresa cresce e a pessoa fica, não há satisfação, e vice-versa, né? Para a empresa crescer, a pessoa também tem que se desenvolver, e esse desenvolver não é só a nível de conhecimento técnico e intelectual, é principalmente pessoal. Então, o Você CA fala sobre isso, né? Você, em todas as suas falas, em todo o conceito que você traz para nós como ensinamento, nos demonstra essa pujança de nós termos como pessoa buscar o desenvolvimento, principalmente emocional. Sim. E assim como eu, acredito que você também, a maioria de nós, da nossa cultura brasileira, de um modo geral, a gente não foi treinado para ser empreendedor. Desde criança, a gente aprendeu a acreditar que estudando a gente teria uma boa formação, baseado nisso um bom emprego, talvez um bom concurso público. E me lembro na época que nós estávamos lá ainda no cursinho pré-vestibular, né? A gente queria entrar na faculdade para fazer um bom curso para depois ter um bom emprego. E acaba que nós e outros amigos também que estiveram naquele momento, acabamos vertendo para o lado empreendedor. Como é que foi isso para você, essa mudança de direção? Foi o caminho. Muitas pessoas querem sempre fazer, eu tenho que estar com tudo pronto para que eu possa começar. Eu aprendi que não é assim. Eu aprendi que para você iniciar, você tem que dar o primeiro passo. E que a partir do primeiro passo, o caminho vai te direcionando, né? E você alguns podem desistir no meio do caminho e outros podem trazer as dificuldades, as
as ameaças e transformar isso em oportunidade. Aquele ditado que diz que enquanto uns choram, outros vendem lenço, isso é a pura verdade. Pura verdade. É você descobrir como que tem que ser o seu lenço. É fazer desse limão que te deram uma bela de uma limonada. E foi isso que me impulsionou e me impulsiona até hoje, sabe, Wesley? Porque as dificuldades, elas não param. Todos os dias elas vêm, elas surgem. E o que nós temos que fazer é buscar as oportunidades que essas dificuldades trazem, envelopadas, né? Porque elas vêm envelopadas. Só que se você abrir esse pacote, você vai ver uma bela de uma capacitação ali dentro. Então você transforma essa capacitação em oportunidade de negócio. E aí vem, né? Todos os negócios que nós vamos abrindo e surgindo é das necessidades. O profissional que mais se remunera hoje, ou a empresa que mais fatura hoje, é o profissional ou a empresa que sabe resolver problemas. Se você está nos escutando hoje, tem uma fórmula para resolver algum problema, meu amigo, patenteie essa fórmula, coloca ela no mercado e vende, porque você vai faturar. Você começou a desenvolver o seu Você S.A. Se você conseguir resolver o problema de alguém, você tem uma grande potencial na sua mão. William, uma das vertentes do modelo Eu S.A. está exatamente relacionada à ideia de se desvincular da técnica. É aquela ideia de que você pode ter acesso a tudo, o princípio do Mastermind, em que você consegue ter acesso a tudo sem necessariamente saber tudo. Como é que você aplica esse princípio nos seus negócios? Isso é uma pergunta muito interessante, porque ela vem também com uma base de aprendizado que eu tive alguns anos atrás. Vou contar uma história para ilustrar essa situação. E como isso é libertador, quando você consegue dominar essa personalidade que cada um de nós temos. Em determinado momento, eu prestando consultoria para uma empresa, e essa empresa é uma empresa de software, de um grande amigo meu, que nós fizemos amizade depois desse período, e ele chegou para mim, no momento da prospecção, quando eu estava conversando com ele ainda sobre a consultoria, seria consultoria de recursos humanos e expansão do negócio. Organizaríamos os recursos humanos e expandiríamos o negócio, e ele perguntou, William, vem cá, você já prestou consultoria para alguma empresa de software? Qual é a sua experiência com software, com programação? E essa empresa devia ter mais ou menos uns 100 colaboradores à época. E eu falei com ele assim, bom, realmente eu nunca prestei consultoria para empresa de software. Como é que você vai ensinar alguma coisa nos meus funcionários se você não conhece nada de software e que conceito você tem para poder passar para eles alguma informação? Eu falei assim, bom, eu não preciso aprender nada de software, porque você tem o maior capital que eu precisaria para poder aprender ou desenvolver alguma coisa, que é a sua equipe. O conhecimento você já tem, o que você precisa agora é gerenciar e extrair esse conhecimento. Ou seja, gestão do conhecimento, Wesley. Sim. Pessoa certa no lugar certo e entender os perfis de cada um dentro de uma corporação. Sim. Toda empresa, ela tem um capital humano que é o seu principal capital, não é máquina, não são equipamentos. Não é dinheiro guardado, não é o capital de giro, é o capital humano, é o que está retido dentro da corporação, é o que está retido dentro da empresa que tem que ser extraído. E muitas vezes esse capital humano ele está parado e ele não está sendo explorado e trabalhado. Então essa questão de você extrair o conhecimento e utilizar ele no tempo certo, na forma correta e na pessoa correta, você consegue potencializar qualquer ambiente. E muitos empresários estão presos dentro de um conceito próprio, como você disse. O cara está fazendo função de auxiliar administrativo ao invés de estar desenvolvendo atividades estratégicas na sua empresa. Um modelo que eu julgo fundamental para que toda empresa se desenvolva da melhor maneira possível, nessa extração do capital humano que o William está dizendo, é você adotar um modelo meritocrático dentro da empresa. Você tem que se desvincular daquela ideia de que tem que haver igualdade dentro dos tratamentos e dentro dos resultados das pessoas, simplesmente porque pessoas são diferentes, têm resultados diferentes em períodos diferentes. Então, criar estratégias realmente para que você consiga incentivar as pessoas a fazer o melhor. Tem gente que fica escrevendo qual que é a missão da empresa, né? Escreve aquela frase linda, cheia de palavras de efeito, onde eu entendo que a missão de qualquer empresa tem que ser o melhor. Perfeito. E ser o melhor simplesmente se resume à ideia de que nós devemos fazer
tudo que tem que ser feito, se ainda não foi feito, temos que fazer o quanto antes. Isso é ser o melhor, é trabalhar com a base da meritocracia. Dessa maneira você extrai de uma forma muito clara e direta aquilo que cada um tem de bom. E é o papel do líder, né? Se a pessoa fala assim, o líder tem que saber mais que todo mundo, o líder tem que ser o grande detentor das informações. Não, negativo. O líder tem que ser o maior extrator das informações. O líder tem que saber tirar o suco de todo mundo. E o que eu mais gosto, e sempre gostei dentro desses processos de diagnóstico, né, de entender as equipes, é você poder ter a oportunidade de conversar com todos. Porque na maioria das vezes, as pessoas que têm mais condição de dar algo para uma equipe, para uma empresa, é quem estava escondido. É por conta de uma política interna, algum colaborador, muitas vezes, ele não consegue se impor por personalidade, por timidez. Mas se você é um líder que consegue identificar e fazer o que você disse, dar a oportunidade de todos doarem o seu máximo, você consegue fazer o que você disse, de sempre estar dando o melhor. E serem recompensados claramente por isso. Porque muita gente quer que a equipe dê o máximo, mas não quer dar nada em troca. Só quer que a equipe entregue. Então é importante que a meritocracia ela seja uma via de mão dupla. A empresa tem que dar algo em troca e não tem nada que incentiva melhor do que resultado financeiro, premiações. Isso tem que ser uma cultura, exatamente para tirar a empresa daquele princípio de socialismo corporativo, né, e trazer essa ótica da meritocracia. Você comentou um outro ponto importante da questão das premiações, né? O mais fácil é nós remunerarmos alguém financeiramente. Mas o mais inteligente que uma empresa pode poder trabalhar é entender o perfil do seu grupo, o perfil daquele ambiente. E aí vamos trazer de novo a visão da liderança, e isso é o papel do líder. O papel do líder, o papel desse líder descentralizador, né? E vamos parar só um pouquinho nesse ponto, porque líder já mudou de nome durante tantas fases, né? Já foi chefe, já foi líder, já foi gestor, e hoje já não é mais nenhum dos três. Hoje não tem um nome certo, hoje é o integrador. O bom líder hoje é quem integra os objetivos, as funções, as dificuldades e as oportunidades daquele ambiente. E esse integrador, ele gerencia, ele lidera e ele chefia. Porque não tem essa de ser bonzinho também não. E dá o exemplo, né? E dá o exemplo. É o mais importante, né? Justamente. E não tem essa de, o meu líder, o meu chefe, o meu integrador, o meu gestor é bonzinho ou não é bonzinho. Não tem essa. Tem de conseguir gerar a produtividade que precisa naquele ambiente. E aí vem dessa política de remuneração que você comentou. A remuneração ela pode ser uma remuneração emocional. Muitas vezes aquela equipe está sacrificada, tá uma equipe realmente desenganjada, onde você precisa de trazer o engajamento daquele grupo, e sozinho ninguém atua. Aí entra o que a gente fala de network. Network é um relacionamento intencional, onde você, de uma forma intencional, gera sinergia e integração entre as pessoas. Nós precisamos de network, nós estamos fazendo network. Sim. Há quanto tempo nós nos conhecemos, tivemos um hiato entre o nosso relacionamento, voltamos a nos integrar hoje por questões do relacionamento da vida e profissionais. E isso é um network intencional da nossa vida. Gostamos de estar junto com as pessoas, mas também profissionalmente temos objetivos e propósitos. E uma equipe também. Então, se um colaborador tiver engajado com a empresa e tiver uma projeção de crescimento intelectual, emocional, financeira e corporativa, meu amigo, esse cara não vai querer sair da empresa, esse cara não vai querer deixar de produzir, esse cara ele não vai esperar uma orientação, ele vai buscar levar sugestões a todo momento. Ele se sente parte do negócio, né? Completamente. As pessoas muitas vezes me perguntam sobre o modelo EUSA, qual que é o fator fundamental sobre as mentorias e sobre a produção de tudo que a gente faz. E quando eu respondo que todos os mentorandos e todos os processos de mentoria, na minha visão, são possibilidades de novos negócios, eu percebo que cai a ficha. Porque, na realidade, toda vez que alguém compartilha um projeto novo comigo do EUSA, num processo de mentoria, por mais embrionário que esse projeto seja, eu enxergo isso como uma possibilidade de um novo negócio para mim, inclusive. Porque eu entendo que todo mundo à minha volta
se desenvolvendo, com certeza eu vou estar junto, eu vou ser levado nessa corrente, né? Tem aquela brincadeira que a gente faz, que a gente ter os amigos ricos é muito bom, porque fatalmente você vai ser levado junto, né? E quando a gente fala rico, a gente não está relacionando, obviamente, a ótica do financeiro. Rico que eu digo é rico de possibilidades, né? Rico de crescimento, de desenvolvimento. Então, eu queria também ouvir um pouco mais, porque muita gente do EUSA me pede muitas consultorias, que são acessórias daquilo que eu trago. Então, eu estou lá mentorando uma pessoa sobre um determinado projeto, um determinado negócio novo, uma nova fonte de renda, e as pessoas às vezes me perguntam sobre coisas específicas, e eu tenho vários parceiros que eu acabo levando como indicações para essas consultorias específicas. Então eu queria que você descrevesse algumas das consultorias que naturalmente o seu negócio, né, a loja de negócios e a Life Business por si só já trazem. Acaba que os negócios, a vida, os ambientes, essa ambiência que você falou é muito importante, porque ela te conduz, né? Você estar perto de pessoas positivas, pessoas criativas, pessoas inovadoras, pessoas realmente ricas no quesito, no contexto desse ambiente. Ricas de consciência. Justamente, é isso mesmo. Então esse é o tipo da riqueza que a gente busca e procura e que traz felicidade. É só essa que traz felicidade. Exato. E então esse ambiente ele traz para você essa visão de você modelar um pouco como você pode ajudar e contribuir. Então hoje o que a gente mais faz, Wesley, dentro da nossa visão é potencializar negócios. Eu digo que hoje eu impulsiono pessoas e negócios. Essa é a minha função. Impulsionar de que forma? Com o que ela já tem. Todo mundo, você que está aí, nós que estamos aqui, temos um ambiente rico de recursos. Pode ser, você está na maior dificuldade que você esteja, no maior problema que você esteja passando, ou na maior abundância que você esteja, você tem um ambiente rico de recursos. E o que eu faço é utilizar esse ambiente rico de recursos, os melhores fatores que existem nesse ambiente e impulsionar esses negócios. Então, impulsionar resultados através de estratégias, através de uma organização, eliminando a questão do achismo, eliminando a questão das crenças limitantes, eliminando a questão do que eu fazia assim há 20 anos e eu quero continuar, não funciona mais. Você está aí com a inteligência artificial rondando e desbravando, e tudo está mudando, não tem mais esse conceito, síndrome de Gabriela já não funciona mais. A gente precisa de mudar e evoluir, e eu me obrigo a fazer isso todos os dias, eu pesquiso todos os dias, eu tenho que estar por dentro de informações todos os dias, como você bem disse, nós não somos dominadores das informações, mas nós temos que ter um conceito, rodeando e sondando nossas mentes e buscando esses profissionais que agregam. Exatamente. Assim como eu presto assessoria e essas consultorias de expansão de negócios, de diagnóstico de negócios, de correção, de organização, eu também trago outros especialistas voltados à área financeira, à área jurídica, principalmente hoje em dia a área jurídica está muito necessária, tudo que você vai movimentar, você precisa de estar bem assessorado por um advogado. Essa área financeira, das oportunidades de financiamento, oportunidades de aquisição de linhas de crédito diferenciado, investidores. Wesley, a quantidade de investidor que tem no mercado esperando bons negócios, mas é muita. Se você tem um negócio, liga agora para o Wesley. Liga agora, porque tem gente querendo investir no seu negócio. Só precisa de saber apresentar, modelar, para que ele possa monetizar de uma forma segura e trazer segurança para quem está investindo. E trazer os parâmetros de resultados da forma mais evidente possível, né? E existem empresas, por exemplo, como a do William, que fazem esse tipo de, vamos dizer assim, podemos dizer dessa forma, essa embalagem do negócio, de maneira que se torne algo atrativo para os investidores. Existe muito dinheiro no mercado, muita oportunidade de negócio e tem-se a crença de que o empresário é um sujeito solitário. Nós temos que acabar com isso. Sim. Então essa coisa de networking nós precisamos trazer para a mesa. E muita gente fala assim, uma analogia, na mesa de refeição não se fala de negócios, né? Não se fala em famílias que não têm cultura de negócio, porque em famílias que têm cultura de negócio se fala assim. E não é um assunto ruim, muito pelo contrário, é um assunto muito positivo, porque tudo isso envolve
não é só um crescimento do negócio, é o crescimento dos indivíduos ali em volta também. Então essa é a educação que a gente acaba passando para os nossos filhos, né? A gente passa isso para frente. E isso é um legado muito, muito bonito de se fazer, porque é uma geração de emprego, é uma geração de novos negócios e é um impacto positivo para a sociedade. Desde no início da nossa conversa a gente falou que nós não fomos criados para ser empreendedores porque a nossa cultura não nos moldou dessa forma. A gente acabou tomando esse rumo e eu entendo que felizmente a grande maioria das pessoas com quem nós convivemos naquela geração acabou indo para esse lado também. E aí a gente tem que acabar com essa crença de que no Brasil as pessoas estudam apenas para terem bons empregos, para terem bons concursos, mas não uma estabilidade mentirosa, né? Exatamente, mas a gente não pode deixar de evidenciar que, na verdade, o que traz estabilidade e crescimento para um país são as empresas e, principalmente, as pequenas empresas. Justamente, eu trago em cima do que você disse, trago um dado importante e até um projeto que nós vamos usar desse ano de 2024 desenvolver agora, um projeto que chama Empreender. Nós vamos estar, você vai ter a oportunidade de participar dele, a cidade toda vai ter, em parceria com a associação comercial, com a prefeitura e com vários outros órgãos da cidade. A gente vai estar desenvolvendo núcleos de empreendedorismo com setores específicos com os empresários. Vamos falar muito sobre isso. Pequenas e médias empresas e como potencializar essas empresas, que é quem gera emprego. 98% dos empregos do Brasil estão nas pequenas e médias empresas. Então, ou seja, quem hoje movimenta o cenário nacional são elas. E até um outro dado importante. Antigamente, há uns 10 anos atrás, 60% das empresas fechavam nos 2 primeiros anos. E houve uma evolução do empresariado. Hoje isso já mudou. Hoje 60% das empresas estão vivas depois dos 2 primeiros anos. Então, ou seja, estão se estabelecendo cada vez mais. Mas ainda tem muitos pontos a se corrigir. Tem muita gente misturando, né, conta particular com conta da empresa, tem muita gente misturando modelo de gestão, tem muita gente colocando feeling na ponta da gestão, e o feeling ele é importante, mas ele não é quem toma a decisão. Então aí entra o que você disse, a questão do relacionamento intencional. O relacionamento intencional, que é o network, ele vem justamente para trazer aquele provérbio que a gente conhece, que na multidão dos conselheiros os projetos se estabelecem. Ah, aquele conceito antigo, eu não vou falar a minha ideia para ninguém, porque senão vão roubar a minha ideia. Cara, isso aí morreu. A probabilidade de você ter gente querendo ajudar nesse projeto é muito maior do que ter gente querendo roubar. Até porque hoje em dia, vamos ser sinceros, até 20, 30 anos atrás, o conhecimento, a informação era algo muito restrito a pouca gente. Então fazia algum sentido realmente você querer preservar algum tipo de ideia, algum tipo de informação. Hoje em dia, isso está a uma tecla de distância. Então informação hoje em dia não é algo tão precioso quanto era no passado em termos de ideias. E o que é precioso hoje, no meu entendimento, é comportamento. Sim. Hoje, você tendo comportamento, mentalidade e as ações assertivas, que é o que trata o modelo EOSA, você está muito mais na frente do que alguém que detém informações e não faz nada. Então, o William está dizendo muito bem aqui, se você tem uma ideia de negócio, de projeto, coloque isso para frente, começando a compartilhar isso com as pessoas, porque pode ser a probabilidade de você ter gente querendo te ajudar e participar do negócio é infinitamente maior do que gente querendo tomar aquilo de você e fazer sozinho. E eu encontro muitas pessoas, Wesley, nesse caso, pessoas às vezes chegam para mim também no processo de mentoria ou às vezes de diagnóstico de negócio, com uma ideia na mente dela, a última ideia do mundo. Ah, eu tenho essa ideia, vou investir tanto. Às vezes o cara saiu de uma empresa, recebeu uma rescisão, quer abrir um negócio, tem isso aqui, principalmente voltado a startups, é inovador. Aí eu chego com muito jeitinho pro cara e falo, cara, tem a sua e mais umas 100 já rodando igual isso aí, cara. Vamos melhorar isso aí um pouquinho? Vamos trabalhar o conceito disso um pouquinho? Aí a pessoa já começa a se quebrar, já entender que ela pode melhorar a roda, né? Então, às vezes, todo mundo está querendo criar a roda. Peraí, vamos ver que roda já existe, vamos desenvolver essa roda, vamos colocar aí uma cor diferente, um aro diferente, um formato diferente nela para ela ser mais acessível ao mercado, para ela se desenvolver melhor. Você perde. Você e eu temos várias experiências nisso, inclusive vou te propor depois um projeto que a gente vai começar a fazer nessa linha, tá vendo? Que é ajudar pessoas a abrir negócios. Você passa na rua, você, cara, aí também você já deve saber disso, você passa na rua, vê um negócio aberto ali, o cara gastou dinheiro, gastou pouco não, gastou 200, 300 mil reais ali para abrir um negócio, você olha para aqui e fala assim, gente, não vai durar.
não vai andar. Não é possível que ele não viu que essa rua não vai vender isso, não é possível. Mas a pessoa abriu por amor. É como se comprasse um imóvel. E negócio não é imóvel, negócio é estratégia. É conselheiros. E tem um princípio importante também que quando você pensa em vender um produto, uma coisa importante para se levar em consideração, né? Quando você pensa que tem uma ideia de um produto, pare e pense duas coisas antes do produto em si. Pense como que você vai vender esse produto e como que você vai entregar esse produto. É uma coisa que pouca gente pensa. Sim. Na logística daquilo, como vai que você entrega aquilo, como que aquilo vai ser empacotado. E muitas vezes a inovação, ela não está no produto ou no serviço em si. A inovação pode estar, por exemplo, no modelo de entrega, no modelo de venda. Então, como o William está dizendo muito bem, a gente não tem que ficar querendo inventar a roda o tempo todo. Talvez é aprimorar uma peça aqui e outra ali. Isso. E tomar muito cuidado também com o mito da inovação. Eu já estive em situações onde as pessoas falam, olha, quem não inova o tempo todo não cresce. Eu tenho alguma reserva sobre isso, porque se inovação constante fosse fator de sobrevivência, as empresas tradicionais todas já teriam quebrado. Por que eu penso dessa maneira? Porque a inovação, ela tem que ter um prazo de maturação para que ela gere resultado. A monetização. Se você inova o tempo todo, você não ganha dinheiro. Porque você não tem tempo para que aquela inovação que custou recurso, porque toda inovação custa recurso para você fazer ela rodar. Então, se você inova o tempo todo, a sua inovação não rende recurso que subsidia a próxima inovação. Isso. Então, isso é muito importante. A gente acabou acreditando nessa coisa de que só novidade é que dá certo. E não é bem assim. Você trabalhando os processos e os procedimentos da maneira correta, você ali é que está realmente a sua base de recurso. Não é na inovação em si. Então é muito importante ter esses fundamentos na cabeça. A gente trata muito isso nos modelos de mentoria, nos modelos de consultoria. Sim. Então essa troca de informações, por isso que é importante compartilhar projetos. Sim. Como o William está dizendo. Fundamental. Hoje a gente está na fase da disrupção. Hoje o mundo está disruptivo. Então você hoje está envolto e não tem como sair desse ambiente de disrupção. Então isso que o Wesley está comentando, de nós temos uma mente centrada e centralizada dentro de uma constância e dos objetivos propostos é muito importante. Porque senão você acha que você está errado o tempo todo. Eu estou ficando para trás. Não estou inovando. A inovação é como um cavalo arriado, ela passa perto de você e você tem que sentar nele e andar. Agora, se o seu setor não é um setor que precisa constantemente dessa evolução, você não tem que se desesperar, porque senão você vai jogar dinheiro fora. E aí entra necessariamente essa questão dos conselheiros. Você sabe quem é o primeiro conselheiro? A sua esposa e o seu marido. Não deixe de pedir conselho para a sua esposa e o seu marido. Porque essas pessoas podem te animar ou desanimar, mas não tem problema. Não é o seu tomador de decisão, não vai ser o conselho deles, mas vai ser a abertura de mente. A partir do primeiro conselho que você tiver com eles, você vai pedir o de outro, de outro, de outro, e vai compilar essas ideias para entender se a sua ideia é uma ideia produtiva ou se você está se auto-sabotando. Aí você tem que entender também o que é auto-sabotagem na sua vida, que é um outro conceito muito importante de ser trabalhado. Muitas pessoas se auto-sabotam o tempo todo. E acho que até o Wesley que ele falou a quantidade de grandes projetos que estão no cemitério, porque pessoas que queriam e poderiam estar projetando e colocando em prática grandes ideias e está tudo com elas lá e não trouxeram e outras pessoas vão trazer. Então, ou seja, eu só consigo resolver isso, o problema de não inovar o tempo todo e não deixar de inovar com conselheiros, com pessoas que estão no mercado, com pessoas que estão pesquisando, com pessoas que estão informadas, com visões. Eu tenho um ditado que eu uso, que o realista é um pessimista disfarçado. Então, o que acontece? A pessoa realista, eu sou realista. Não, peraí, você é um pessimista disfarçado de realista. Porque a realidade hoje já não funciona mais. O que é real hoje já não era realidade ontem, então amanhã já não vai ser real. Então você tem que estar com a mente aberta para saber o que você pode fazer e ser um otimista seguro, não um otimista sonhador. Senão você fica também sonhando o tempo todo, não sai do lugar, não realiza, gasta, investe, porque tem essa diferença do custo para o investimento. O custo é aquilo que não traz retorno
investimento é aquilo que traz retorno. Eu prefiro investir em R$1.000 e retornar 10 mil do que eu gastar 10 mil e não retornar nada. Então, isso é a análise que você tem que ter do seu negócio. Dinheiro não é caro ou barato, é o quanto isso vai te retornar. Ah, não. Uma coisa que eu encontro, tem um grande problema, por exemplo, alguém que vai abrir um restaurante. Ah, eu vou buscar um ponto, meu produto é muito bom, eu tenho uma equipe muito boa, nossa, a qualidade do meu produto é maravilhoso, mas eu vou buscar um ponto barato, porque um ponto barato, o aluguel não é caro. Matou seu negócio. Não tem público. Né? Não tem público, é o que você falou de logística. A sua logística não funciona, a não ser que você seja só para trabalhar de delivery. Agora, você vai precisar de rotatividade de pessoas, tem que ter ponto. Hoje, no ramo de alimentação, 50% de um restaurante é o ponto, o resto é infraestrutura, pessoas e produtos. Se você tem ações que podem ser assertivas ou não, essas ações elas têm um fator positivo. Quando você, antes de ter o processo de ação, você tem mentalidade e comportamento certo. Porque se você não tem a mentalidade certa e o comportamento adequado para tomar aquela ação, você fica ali à mercê do certo ou do errado. Agora, se você tem mentalidade certa e ação certa, mentalidade certa e comportamento certo, e aí você vai e toma a ação, pode até ser que ela não dê um resultado esperado, mas muito provavelmente ela vai te resguardar de um prejuízo. Ela pode até não atingir o esperado, mas te trazer um transtorno também não vai, porque você já tem uma base emocional e às vezes até mesmo uma base técnica para tomar aquela ação, né? Nós poderíamos dizer, William, dentro disso que você falou, que houve uma mudança muito grande nos percentuais de empresas que abriam e fechavam, que isso melhorou muito esse ranking, né? Nós poderíamos dizer que houve uma mudança de mentalidade dos empresários de um tempo para cá, principalmente nessa ótica de contratação de consultorias e mentorias. Isso pode ter sido um fator que melhorou esse desempenho das empresas? Foi, e principalmente nos grandes centros, Wesley. Grandes centros. Houve uma abertura de mente às formações, né? Os profissionais, os empreendedores hoje estão buscando realmente cada vez mais formação, conhecimento, acesso da informação, né, para as pessoas. O próprio Sebrae tem ajudado bastante as empresas nesse sentido, então tem o acesso das pessoas poderem buscar, mas principalmente isso do abrir o coração, do abrir a mente, do perguntar, do questionar. Pedir ajuda, Pedir ajuda. Cara, dificuldade todo mundo vai passar, não tem como, não tem como. Vai haver um momento que você não vai ser conhecedor de todas as informações e você vai precisar de solicitar um apoio. Então, ou seja, é nesse momento que o empreendedor, que é o motriz da economia nacional, precisa de estar ligado e ter esses braços a pedir esse apoio. Eu tenho uma história pessoal sobre pedir ajuda, que é uma história que eu gosto muito de contar. Quando eu comecei a incorporar, fazer meus empreendimentos na área imobiliária, eu, como já tinha na época um escritório de arquiteturas com base em projetos para incorporação, me vinha na cabeça uma ideia de que, ao fazer incorporação, eu estaria meio que concorrendo com as pessoas que me contratam. Eu estaria abrindo concorrência com os meus clientes. E eu confesso que eu passei muito tempo com aquele medo na cabeça, com aquela culpa, porque eu queria fazer, mas tinha medo de ser julgado pelos meus próprios clientes. E aí, um belo dia, eu resolvi investigar isso. Eu falei, eu não posso continuar com essa dúvida. O que eu posso fazer? Acho que eu vou pedir opinião para eles. Eu vou perguntar o que eles acham disso. E aí chamei 2 ou 3 que eu tinha mais liberdade, né, de perguntar. E fui perguntar para eles com muito jeito, assim, com muita timidez até, o que eles achavam de eu começar a fazer os meus próprios empreendimentos. Eles enxergavam isso como uma espécie de traição, né? Eu tenho um conhecimento que eu aplico para o seu negócio dar certo, mas também vou aplicar para o meu. Entendi. E aquilo foi uma surpresa muito grande para mim, porque eles me ajudaram demais. Eles me incentivaram. Teve um que me perguntou assim, por que você não fez isso antes? Eu estava esperando o dia que você ia fazer isso. Olha só. E para mim foi uma surpresa muito grande, né? A gente está acostumado a ficar olhando as coisas sempre com desconfiança, com medo, com receio. E o que eu fiz ali foi o quê? Foi pedir ajuda, com muita humildade mesmo. Eu fui ali para ser julgado. Eu me coloquei sob julgamento e fui pedir ajuda. E tive várias ideias, me indicaram treinamentos, me indicaram cursos,
me indicaram profissionais, inclusive, para me ajudar. Então foi uma grata surpresa. Eu passei por isso quando eu comecei o processo de incorporação aí dos meus empreendimentos há 3, 4 anos atrás, foi quando eu comecei. E eu trago isso como uma história pessoal. Que bacana. E vou trazer um tema para nós aqui, Wesley, para que a gente possa trabalhar, puxando esse gancho que você disse. Vamos trazer, e que é muito comum esse tema dentro do empreendedorismo, vamos falar o tema fracasso. É um tema forte, mas que muitos empreendedores têm medo, né? Porque, eu não posso fracassar, eu não posso errar, eu não posso, não pode dar errado. Aonde você acha, Wesley, dentro da sua experiência, dentro dos seus relacionamentos, das pessoas que você já conviveu, aonde o fracasso pode ajudar na construção de um grande empreendedor? Eu quebrei há 12 anos atrás. E você sabe qual que é a melhor coisa de quebrar? É que depois que você quebra, você perde o medo de quebrar de novo. É verdade. É isso aí. Eu morria de medo de quebrar, até que um dia aconteceu. Uhum. E aí o dia que aconteceu, eu perdi o medo. Hoje eu não tenho mais medo. Porque eu sei que se acontecer outra vez, eu acho que não vai acontecer, porque hoje eu tenho mentalidade e comportamento que eu não tinha naquela época. Mas se caso acontecer, eu tenho certeza que hoje eu tenho os mecanismos mentais para me reerguer muito rápido. Então esse medo acaba. Ou seja, recomeçar é muito mais fácil do que começar. Muito mais fácil. Porque você já está carregado ali com toda a energia, o mindset que é necessário. Eu não gosto muito dessas palavras, não, né? Vamos falar assim. Você já está... A formatação mental, né? Você já está ali com toda a base mental, comportamental, para que você consiga se reerguer. Né? E esse apoio, né, cara, é fundamental isso. Isso é igual ganhar dinheiro, né? As pessoas falam isso e é verdade, né? Depois que você ganha 1 milhão, ganhar 2 é muito rápido. Porque você quebra aquela barreira do fator financeiro, do nome milhão, isso assusta muito, né? Depois que você ganha 1, ganhar 2 é natural. É a mesma coisa, né? É o mesmo processo mental, né? E aí é onde a gente se apega, né? Dentro desse conhecimento, dentro, mais uma vez, nessa rede de relacionamento. Gente, pessoas foram feitas para se relacionarem. Não tem nenhum desses grandes homens, né? Que nós conhecemos aí, do histórico da humanidade, que se desenvolveram sem se relacionar, sem ter essas quedas. Até biblicamente as quedas são tradicionais, e a reconstrução das pessoas no mundo tradicional, todos esses, pega Bill Gates, o Elon Musk, o Steve Jobs, todos tiveram momentos de grande dificuldade e superaram esses momentos de dificuldade, muitas vezes até sozinhos. Eu tenho uma informação, por exemplo, do Elon Musk, que ele chegou para um desses grandes homens aí, grandes pensadores, eu não me lembro quem foi, acho que foi até um presidente americano, e ele falando sobre o foguete, né? O SpaceX, que ele queria desenvolver e queria fazer um foguete que saísse e pousasse sozinho. E o cara, não, esse presidente, ou esse grande pensador chegou, não, cara, desiste, que você vai concorrer com a NASA? A NASA, cara, a NASA? Não, a NASA! Aí ele falou assim, tá bom. Isso foi limitador para ele? Não. A NASA não foi limitador para o Elon Musk. Então, ou seja, hoje o foguete dele sai e volta sozinho. Então, a NASA ainda não fez isso. A NASA contrata os foguetes do Elon Musk. Então, ou seja, mentalidade. Agora, quantos foguetes desse cara não dispararam ou estouraram no meio do caminho? Quantas perdas ele não teve? Quantas pessoas não deviam ter chegado para ele e falado assim, cara, para, você já gastou demais. Para com isso. E ele falou assim, não, eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu estou indo. Eu tenho ali a minha direção, com certeza, o Elon Musk não sabe fazer foguete. Sim. Se você pedir para ele parafusar foguete lá, ele não deve saber. Mas ele tem uma equipe que ele gerencia o conhecimento dessa equipe e desenvolve o conhecimento dela para que produza em prol dos seus objetivos. Então é por aí. Essa é a visão, o fracasso ele é iminente. Se você não fracassou, você vai fracassar. E se não fracassou ainda, é bom que fracasse, porque você vai aprender. E você não precisa fracassar grande, você pode fracassar pequeno. O importante é que você, quando tiver um projeto, ou um projeto novo, né, um negócio novo, eu gosto muito do modelo MVP, o mínimo viável possível. Ou seja, se você tem um projeto novo, ou uma ideia nova,
tente experimentar aquilo com o mínimo de recurso possível, para que se você tiver que errar, que você erre pequeno. Eu não gosto muito da palavra fracasso, porque ela parte muito do 880, né? Eu gosto muito de resultado. Você tem um resultado que você gostaria de ter, ou você teve um resultado que não é aquilo que era o esperado, né? Então, porque o que acontece? A ótica de fracasso, no fim das contas, ela não existe. Existe resultado. Pode ser um resultado esperado ou pode ser outro resultado, né? Então, isso a gente tem que mudar um pouco essa maneira de enxergar o resultado. Eu gosto muito do princípio de que nós não temos capacidade cerebral de definir o objetivo simplesmente porque o nosso cérebro opera baseado em princípios do passado. Então, se você está baseando em princípios já anteriores à sua experiência atual, você não tem a capacidade de definir um objetivo. Simplesmente você faz aquilo que você quer fazer e ali na frente você vai colher um determinado resultado. Ele pode estar mais próximo do esperado ou um pouco mais distante do esperado. E muita gente criou grandes projetos e teve grandes sucessos com resultados que estavam completamente fora do esperado. Isso é muito importante também. Teve muita gente que teve sucesso no fracasso, entre aspas. Sim, né? sim. Pega o exemplo do McDonald's, né? Sim. Eles criaram uma marca, tem até na Netflix esse filme documentário. Fome de poder. É fome de poder, justamente. Então, ou seja, os tradicionais criadores do McDonald's, que não foram quem impulsionaram a marca McDonald's, não queriam que a maionese ou o molho fosse incorporado no sanduíche, e esse cara queria que fosse, ou seja, por questões limitadoras de visão, né, estavam impedindo o crescimento. E a outra parte tomou de forma empreendedora e, curiosamente, era alguém que tinha errado durante muito tempo na vida. Sim. E utilizou o aprendizado de quedas e tropeços para poder, naquele momento de uma oportunidade, assim, cara, eu tenho uma marca, um potencial na mão para poder mudar e eu vou fazer isso agora. Pergunta para ele se ele imaginava que o McDonald's chegaria onde chegou hoje. Acho que não. Com certeza. Lembrando que ele era um grande vendedor. Um grande vendedor. A importância da venda, né? A gente falando agora da importância da gente saber vender. Então, assim, muita gente tem resistência a essa questão de vender. A gente não é treinado para isso, muitas vezes, durante a vida, né? Então, a venda se torna um fantasma, né? Eu vou me expor na frente do outro, eu vou levar um não, a pessoa vai me olhar estranho depois, né? E a venda, muitas vezes, ela não tem essa conotação tão negativa quanto parece, né? Vender nada mais é do que resolver problemas das pessoas. É isso aí. É isso mesmo. Se você resolve, qualquer pessoa vai precisar do seu produto. Acabou. Hoje ninguém gosta de um vendedor. Você não gosta, eu não gosto. Você vai me oferecer um produto que eu não quero. Rapaz, se eu não entender que aquele produto não é um produto suficiente que solucione o meu problema naquele momento, eu não vou gerar um tempo de qualidade de atenção. Agora, se você fala, eu sou alguém que vou te gerar uma solução com algo que eu tenho que você precisa. Acabou. É esse conceito que o bom comunicador, o bom vendedor precisa para poder expor o seu produto e entender a necessidade do outro. Ou seja, para você resolver o problema de alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ouvir. Como é que eu vou resolver o problema de alguém falando mais do que a outra parte? Não tem jeito. Então, o grande especialista em solucionar problemas, ouve, escuta, entende o que a outra parte precisa, busca a solução. Consequentemente, a outra parte vai levar o seu produto, né? Eu também, a nível de experiência, tenho uma questão interessante. A minha jornada profissional, talvez você nem saiba disso, começou na Nestlé, né? Fui gerente comercial da Nestlé durante muito tempo e tal, e aprendi ali na área comercial, aprendi algumas... principalmente a exigência, né, do setor da multinacional, desse setor corporativo, foi onde me moldou muito ali a nível de organização. Mas em determinado momento eu fui fazer um atendimento, né, a um comprador de uma rede de supermercado e que era temido. Esse cara era extremamente temido, porque ele era muito grosso, muito rude, muito antipático e dono de si. Ele gostava realmente de se impor, pelo poder que ele tinha e da necessidade que todos tinham de fornecer os produtos para ele, e tinha meta para bater. E aí já o pessoal, pode ter esse cara aí, cara, você entra ali, você não dá
O segredo é você não conversar com ele. Você só vê o que ele precisa, anota e sai. Porque se conversar demais e ele achar que você está querendo vender uma coisa para ele, já era. Aí eu falei assim, não, beleza, tranquilo. Até aquele momento tinha comprado essa ideia, né? Eu falei, cara, poxa, será que esse cara é desse jeito mesmo? Vamos ver, né? E aí cheguei, sentei na frente do cara lá, realmente rude. O cara dele era feio. Pensa num cara de cara amedrontador. Olhou e começou a falar, fala o preço, quanto que é? Aí eu falei os preços para ele, olhei, olhava e não me dava mais. Não, isso eu não quero, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro. Pô, parecia filme japonês, tá caro, tudo tá caro. Aí de repente eu olhei para trás, tinha um quadro de um cavalo e com uma premiação. Eu falei assim, rapaz, eu havia estado em um leilão de cavalos na semana anterior. E comentei com ele, falei assim, rapaz, eu vi que o senhor gosta de cavalo, eu tive no leilão do fulano de tal na semana passada. O senhor conheceu? Parou, levantou, olhou para mim e falou, você foi lá? Você viu aquele cavalo arrematado de tantos milhões lá? Não sei se era milhões ou R$1.000 na época, que arremataram. Eu falei, isso era meu. Eu falei assim, aí eu entrei de braçada. Aí eu comecei a conversar, e ele falando, e aí falamos de Campo Limpo, falamos de Manga Larga, é um assunto que eu gosto, é um assunto que também me chama a atenção. E aí no final das contas ele falou assim, ó, faz o seguinte, espera ali fora, eu vou acabar de atender esse pessoal, depois você volta aqui. Beleza, sentei lá falando que ele voltou, foi falando, vamos fazer uma ação no produto tal. Ele foi me sugerindo as ações, mas ele já quis se relacionar comigo. Então, ou seja, não foi o produto que eu tinha que ele queria, mas o produto que ele queria era cavalo. A sintonia relacionada aos valores, que quando você consegue entrar em sintonia de valores com a pessoa, você cria ali uma sinergia, né? Isso. Eu já tive situações como essa também, acho que muito é de você ter percepção e perspicácia de enxergar os símbolos que estão em volta da pessoa. Né? Os símbolos em volta da pessoa falam muito sobre a pessoa, os arquétipos. A gente fala muito isso no EUSA, e esses arquétipos comunicam muito os valores que a pessoa traz, e se você sabe fazer a leitura disso de forma rápida e natural, tem que ser natural. Sim, natural. Né? Senão fica uma coisa, deixa de ser interessante e vira interesseiro. Interesseiro. Né? Então, se você consegue fazer essa leitura de uma forma natural e de uma forma rápida, você naturalmente cria uma conexão com aquela pessoa ali que você quer vender um produto ou que quer criar algum tipo de relação de negócio. E na neurolinguística tem um termo também que explica esse comportamento, chama o rapport. Rapport. Nós desenvolvemos o rapport com outra parte dessa forma natural. A parte vai te dando abertura e você vai girando. Eu e o Wesley estamos aqui num ambiente de rapport. Sim. Nós estamos confortáveis na mesma posição, ou seja, nós estamos em sintonia um com o outro, entendeu? Então, daqui nós estamos entendendo que a nossa comunicação é eficaz para todos nós. Talvez você esteja em ambiente de rapport conosco aí também. Espero que sim. William, conta pra gente a sua história empresarial, a sua história como empreendedor. Tá. Como que tudo começou? Tá. Começou com um convite de um amigo meu para fazer uma visita para ele no estado do Mato Grosso. Esse amigo meu, eu trabalhava na Nestlé na época, estava muito bem empregado, mas sempre tive o desejo de ser empreendedor. Isso eu tinha meus 24 anos de idade, e esse amigo meu daqui, da nossa região de Minas Gerais, ele foi para o Mato Grosso, o seu William, veio fazer uma visita aqui e conheceu o Mato Grosso. Eu falei assim, poxa, chama Ramon, eu vou ver sucuri e onça, cara, não é a praia, eu não gosto nem de pescar. Aí eu falei assim, rapaz, você está enganado, abre a sua mente, vem aqui para você ver como é que é isso aqui. Olha os preconceitos. Olha os preconceitos. E aí, passou, eu entrei de férias, e eu falei assim, vou tirar aí uns 15 dias das minhas férias e vou passar aí com você. Vamos conhecer o Mato Grosso. Vamos ver as onças que tem aí, os índios. Rapaz, aquilo lá é uma Europa dentro do Brasil. Ali abriu a minha mente, Wesley. Ali realmente é onde eu vi que tinha oportunidade de sair da caixinha, né? E implantar aquilo tudo que eu imaginava que seria possível. Eu me formei em administração, me especializei em gestão de pessoas e expansão de negócio. E sempre quis prestar consultoria, dar conhecimento, ceder conhecimento, e lá eu vi essa oportunidade. Quando eu cheguei lá, eu vi que o interior do Mato Grosso, o norte do Mato Grosso, que é para onde eu fui, que é a capital nacional do agronegócio hoje,
crescia muito, né? O agronegócio realmente é uma riqueza extraordinária e ali me demonstrou o potencial que eu teria de ir empreender. E fiz, né, esse projeto de empreendimento. E tem uma história curiosa, voltei e isso foi em 6 meses, por exemplo. Eu fui em dezembro, em junho eu já estava retornando para lá, com tudo já projetado e voltei com um projeto de abrir um escritório de consultoria, peguei meus investimentos, fiz ali, né, o escritório muito bem montado, muito bem apresentado, achando que aquilo seria o chamariz, que seria o diferencial. Não, abri o escritório agora, estou aqui sentadinho na minha mesa, vai encher de gente querendo contratar um serviço. O cara vindo de Minas Gerais e tal, pô, vamos ver. Beleza, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses, passou 5 meses, passou 6 meses, eu não faturei. E aí, cara? Vem a primeira dor. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado porque o meu empreendedorismo não deu certo? Eu tenho conhecimento, entendi que eu tinha conhecimento, tenho uma infraestrutura, montei uma infraestrutura, estou apresentando meu produto, o mercado precisa do meu produto, por que o mercado não está comprando meu produto? Porque o mercado não conhece, eu não envelopei o meu produto do maneira correta. É aquilo que você comentou. Você não soube comunicar o que você estava oferecendo, né? Justamente. A minha soberba, se a gente pode chamar, não deixou que eu apresentasse o meu produto da forma correta. Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer uma pesquisa e entender o que eu conheço, o que eu posso dar, de doar para que as pessoas possam me conhecer e degustar o meu produto. Igual quando você vai no supermercado, pega um queijo, um biscoito, você degusta, tem que ter degustação. Se você não oferta, se você não doa, as pessoas não vão comprar porque você está vendendo. E aí eu fui fazer isso. Eu falei assim, gente, eu vou conversar com a ponta, com a massa que precisa. Eu fui conversar com funcionário de loja, com atendentes e tal, e eu vi que eles precisavam de especialização na área de comunicação e atendimento. E eu fiz uma parceria com a Associação Comercial da cidade no sentido de prestar cursos de oratória, vendas e atendimento. Ou seja, capacitar esse público com descontos assim, super acessíveis para que esse público pudesse me vender para os donos das empresas. Então a minha estratégia foi o quê? Gerar a doação de um produto para que esse produto pudesse ser conhecido e entregue a outros. E a coisa começou a funcionar. Eu seguramente dei treinamento e curso para mais de 1000 pessoas lá na região, e aí sim a coisa começou a funcionar, curso de oratória, curso de atendimento, curso de vendas, e aí os empresários começaram a me conhecer a partir dos colaboradores. Então começaram, poxa, vem cá, dá uma olhada, faz um diagnóstico na minha empresa, vê o que pode ser feito, vê o que a gente pode evoluir. E aí começou a desenvolver, né? Comecei a prestar consultoria, as coisas começaram a crescer e a se desenvolver lá, e graças a Deus fluiu muito bem. Só que é uma região, fiquei 7 anos na região do Mato Grosso, e muitos podem perguntar por que você retornou. É uma região onde você realmente vai para trabalhar, né? Sim. Ali você se isola do restante do Brasil no sentido de eu vou lá para trabalhar e abrir mão da minha qualidade de vida pessoal. Sim. E isso foi atrapalhando a minha família. E aí entra onde o nome Life Business, que foi uma empresa que eu criei no retorno para Minas Gerais. Vida e negócio, foi meu grande aprendizado. Eu não tenho como, eu diagnostiquei dentro dessa jornada, ter qualidade na minha vida se eu não tiver linkado a minha vida com meus negócios. Então eu criei a Life Business como uma empresa de consultoria voltada à expansão de negócios em Minas, porque isso quebrou a barreira na minha mente. O que eu podia fazer lá, eu posso fazer aqui. Não é por a zona geográfica não determina quem eu sou e o que eu posso fazer. Então tudo que eu fiz lá, eu poderia fazer em Minas com uma qualidade de vida muito maior. E foi o que eu fiz, e assim nós tomamos essa decisão de retornar e iniciar esse recomeço em Minas. Então, voltando para Minas, o entendimento é que a libertação mental que eu tive é que quando eu saí daqui, lá era uma terra de oportunidade. Mas quando eu fui para lá, eu vi que a terra de oportunidade é o mundo. Então, ou seja, eu posso estar fazendo o que eu faço aqui em Minas ou em qualquer lugar. O que vai depender da minha mentalidade. Isso é expansão de consciência, né? Muito. Literalmente. E eu precisei de sair, eu precisei de romper barreiras. Eu não tinha, confesso que eu não tinha essa liberdade mental porque eu estava, de alguma forma, travado por várias crenças limitantes. E essas crenças me seguravam. E isso é um sério problema em várias fases da nossa vida. Não é uma libertação que você tem assim agora, não.
vai ter outras crenças que vão tentar te segurar durante a vida e você vai ter que ir se destravando delas. E até hoje eu faço isso. Você só tem que diagnosticar qual é essa crença limitante e tirar ela do seu radar. Destruir ela. Então, com isso eu vim e aí comecei a projetar esse conhecimento adquirido lá em outros negócios que poderiam ser incorporados aqui. E, né, a Life Business, então eu criei ela como esse guarda-chuva, onde ela é a gestora, é a mente pensante, é a empresa da estratégia e várias outras empresas como a Loja de Negócios, a CoFinance, a Negócios em Terapia, a Ato Consultoria Jurídica, são empresas hoje que estão debaixo desse guarda-chuva que prestam serviço para esses clientes. E hoje, se você me perguntar, William, o que você gosta de fazer? Eu gosto de pegar empresas que estão com extremo problemas financeiros e de gestão, assumir a gestão delas, assumir os problemas, pegar o dono da empresa e falar assim, agora você vai ser o conselheiro desse negócio, eu vou trazer investimento, eu vou trazer crescimento, eu vou trazer expansão para o seu negócio. E nós vamos crescer juntos. Só que todos os problemas que você tinha até agora, eu só vou te perguntar como se faz o seu know-how no momento certo para que nós possamos caminhar juntos, porque agora é a minha hora, é a hora de agir. Então hoje a Life Business faz isso, ela é uma incorporadora de negócios. Então nós fazemos, assim como você faz incorporação imobiliária, nós fazemos hoje incorporação corporativa. E dentro dessa incorporação, todas essas outras empresas, a Loja de Negócios traz investimento, a CoFinance traz crédito, a Ato traz o jurídico, a Negócios em Terapia traz a terapia comportamental desse empresário e dessa equipe, e a Life Business, ela gerencia isso tudo. Aí se você, pô, William, como é que você faz isso tudo? Pessoas. Aí, ou seja, se você hoje consegue montar um modelo que você fica na estratégia, você consegue que outras partes possam trabalhar em prol desse ambiente. É um modelo muito parecido com o que a gente faz muito na Boninha Arquitetura, que é o quê? A gente trabalhar o projeto do negócio antes do projeto de arquitetura, ou seja, quais são os fatores que levam à decisão de que um empreendimento imobiliário vai ser erguido. Tem muito mais antes da encomenda do projeto arquitetônico do que o projeto arquitetônico em si. O que a gente faz é agir antes do projeto arquitetônico, ou seja, construir um negócio. Isso. Mais ou menos a mesma ótica da Life Business, aonde a gente encontra um terreno, faz uma análise de viabilidade e em cima daquilo ali a gente traz os investidores e linka as pessoas para que aquele negócio aconteça. Viabiliza. É o mesmo modelo e compartilho da mesma visão. A gente só consegue fazer isso através de pessoas e através das técnicas certas para entender o que é o negócio de cada um, o que é o resultado esperado pelo outro, balizar o resultado do outro aqui, que às vezes a expectativa não está correta. Então, é uma maneira de realmente fazer uma gestão de pessoas e de interesses, né? Justa. É isso que a gente costuma fazer. E hoje muitas empresas no Brasil, Wesley, têm o conceito de gestão familiar. Eu me deparo muito com isso. E nesse conceito é uma das maiores dificuldades, é justamente esse delegado. Existe esse grande problema. E aonde nós temos trabalhado implantando a visão da governança, né? A governança, ela coloca como prioritária os objetivos do negócio, né? E não os objetivos pessoais. Sim. E quando você coloca o negócio como tomador de decisão, você retira a questão da visão pessoal e do achismo, eu acho. Então você coloca as estratégias e os dados que existem ali como tomador de decisão. E você entra como um conselheiro dentro da operação. Então os gestores, os proprietários, né, a família, ela tem uma liberdade maior dentro dessa decisão, porque não fica na mão de um ou daquele que é o patriarca ou é o conhecedor. Não, você distribui isso e não sacrifica, não gera sacrifício, porque aonde é um vício. Empresário, empreendedor, talvez você esteja viciado em tomar decisões e ser líder, e ter o poder na mão. Poder vicia. Muitas pessoas falam, está em busca do dinheiro. Não, não está em busca do dinheiro, está em busca do poder. Você pega aí países onde rege o imperialismo, o países ditatoriais, onde a pessoa não está preocupada com o dinheiro mais, está querendo ser um poderoso. Não, e muitas vezes até sacrifica o dinheiro em prol do poder. Do poder. E sacrifica povos, sacrifica corporações a troco de algo imaginário
que às vezes só aquela pessoa que enxerga valor, mas ninguém. Justamente. E é o que você pode estar passando numa esfera muito menor, mas que pode ser o poder da minha empresa. O que adianta isso? O que adianta você ser poderoso ali dentro? Isso aqui está te matando, está te destruindo. Delegue, distribua, forneça informação, consulte, pesquise, abra a mente, deixe pessoas te dar sugestões. E crie novos negócios. Crie novos negócios. Gente, minha mente borbulha o tempo todo para fazer negócio. Eu tenho que limitar, eu tenho que botar muro na minha mente, porque toda hora, aqui com o Ego, eu estou doido para fazer um negócio com ele, toda hora. Então, ou seja, a gente tem que estar conversando, porque sua mente vai abrir. Einstein já dizia, a mente que abre para o conhecimento nunca volta ao seu tamanho normal. E é assim que funciona. Então, gente, eu agradeço a audiência de vocês até aqui. Espero que nós tenhamos contribuído de alguma maneira para algum tipo de enriquecimento, para alguma mudança de consciência. Para nós aqui foi um processo de aprendizado muito grande, tenho certeza disso, é sempre um processo de aprendizado e até mesmo de reforço das crenças boas que a gente tem, né? Sim. Então, eu agradeço em nome de todos vocês, eu agradeço ao William Malta por esse bom bate-papo que a gente teve aqui agora, né? Tão enriquecedor, e teremos outros, né? Se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação, e em breve teremos novas conversas aqui.